Minha história não é apenas de realeza e poder, mas de um coração que amou demais, sentiu demais, e por isso foi silenciado. Desde cedo, aprendi as regras de um mundo feito por e para homens. Como mulher, minha voz era menos um rugido e mais um sussurro, mesmo com o sangue dos reis católicos correndo em minhas veias. Nossa educação era rigorosa, sim, para nos tornarmos esposas adequadas, mães de herdeiros e, se a sorte permitisse, rainhas, mas sempre sob o olhar atento e a tutela masculina. Nossas emoções eram vistas como fraquezas, especialmente se fossem intensas demais. Como poderíamos governar um reino com um coração tão feminino? E então, ele chegou. Filipe, o belo. Oh, como era fácil perder-se na beleza e no charme daquele homem. Não foi um casamento de amor à primeira vista, devo admitir, mas sim um arranjo político. No entanto, algo floresceu em mim, algo que nunca imaginei sentir com tamanha força. Eu o amei com uma devoção que consumia cada fibra do meu ser. Era um amor que me fazia sentir viva, completa. Mas esse amor, que era minha maior alegria, tornou-se também minha maior tortura. Filipe era, como muitos homens de seu tempo, e talvez de todos os tempos, inconstante. Suas infidelidades eram feridas abertas em minha alma. Como mulher, esperava-se que eu as aceitasse, que me calasse, que compreendesse as necessidades de um homem. Mas como eu poderia, quando meu coração gritava em dor e ciúmes? A cada traição, sentia minha dignidade ser pisoteada, e a fúria me consumia. Minhas lágrimas, meus gritos de desespero, eram vistos não como a dor de uma esposa traída, mas como a manifestação de uma mente desequilibrada. Eles diziam: ela é histérica, ela é louca. Mas eu só estava sentindo, com a intensidade que poucas se permitiam, ou eram permitidas, expressar. O que é loucura em uma mulher, é apenas paixão ou temperamento forte em um homem, não é mesmo? Minhas emoções, que em um homem seriam vistas como prova de sua força, em mim eram evidências de minha incapacidade. Quando a morte o levou, meu Filipe, foi como se o mundo desabasse sobre mim. A dor era insuportável, um vazio que nenhuma coroa, nenhum reino poderia preencher. Sim, eu me apeguei ao seu corpo. Fui para a tumba e o beijei, o abracei. Viajei com ele de cidade em cidade para mantê-lo perto, para sentir sua presença. Queriam me arrancar dele e dizer que eu não estava em meu juízo. Mas como uma mulher pode simplesmente se desapegar daquele que amou com cada batida do seu coração? O luto de uma mulher, o desespero de uma esposa, era mal interpretado como insanidade. Minhas responsabilidades de governar, o peso da coroa, tudo isso se misturava à minha dor pessoal. Como eu poderia ser forte e racional quando meu coração estava em pedaços? Eles usaram minha vulnerabilidade e minha dor contra mim. Meu pai, meu próprio filho, Carlos, que um dia seria imperador, viram em minha loucura a oportunidade perfeita para assumir o controle. Fui confinada, isolada, minha voz silenciada para sempre. Minha vida, Joana de Castela, foi uma prova de como a sociedade da época tratava as mulheres. Nossas emoções eram perigosas, nossa inteligência, uma ameaça. Mesmo com sangue real e uma responsabilidade divina, éramos subservientes. Fui rainha por direito, mas prisioneira por ser mulher e por amar demais. E assim, a história me rotulou, não como a rainha que resistiu, mas como a louca. Ah, se o mundo pudesse ver além das máscaras e dos títulos, talvez entendesse a solidão que uma mulher como eu sentia. Minhas ações, minhas lágrimas, minha própria existência, eram constantemente dissecadas e julgadas por aqueles que me rodeavam. E o mais doloroso era que o julgamento mais severo vinha muitas vezes de minha própria família, daquelas que deveriam me proteger. Em uma sociedade onde as mulheres eram, em sua essência, propriedades, primeiro de seus pais, depois de seus maridos, minhas emoções intensas eram vistas como um perigoso desvio. Esperava-se que fôssemos recatadas, obedientes, controladas,
minhas explosões de ciúme, minha dor inconsolável, eram consideradas escândalos. As damas da corte que se curvavam em minha presença, cochichavam pelos cantos, observando cada movimento meu. Seus olhares eram uma mistura de piedade e condenação. Elas sabiam o que era ser controlada, mas se conformavam. Eu me recusava a me conformar, e por isso era vista como uma aberração. O que para um homem seria paixão ou temperamento forte, em mim era sinal de loucura. Minha família, aqueles com quem eu partilhava o mesmo sangue real, foram os que mais se beneficiaram de minha vulnerabilidade. Meu pai, Fernando, um homem astuto e ambicioso, não via minha dor, mas sim uma oportunidade para consolidar seu poder. Ele, que deveria ser meu protetor, foi o primeiro a questionar publicamente minha sanidade, a pintar-me como incapaz de governar. Suas palavras eram como punhais, cravando a ideia de que eu era frágil e desequilibrada na mente de todos. Era mais fácil me declarar insana do que lidar com uma rainha que não se encaixava nos moldes da obediência esperada. E meu próprio filho, Carlos, que um dia seria o poderoso imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele seguiu os passos de seu avô. Um homem, mesmo jovem, já imbuído da autoridade patriarcal. Ele me via não como sua mãe, mas como um obstáculo ao seu próprio poder. Minha dor, meu luto, minha recusa em me separar de Filipe eram, para ele, apenas mais provas de que eu não tinha condições de reinar. O confinamento em Tordesilhas não foi um ato de piedade, mas uma estratégia política fria e calculada. Fui silenciada, não por ser louca, mas por ser mulher, e como tal inconveniente. Minha história, a de Joana, a que foi rotulada como louca por sentir e amar com intensidade, é um espelho que reflete o tratamento das mulheres não apenas em minha época, mas que ressoa, de maneiras sutis e nem tão sutis, nos dias de hoje. Na Castela do século XV, éramos ensinadas que nossa maior virtude era a submissão. Nossas emoções eram vistas como perigosas, nossa inteligência, uma ameaça ao poder masculino. Eu, com sangue real, tive minha vontade esmagada e minha mente questionada quando me desviei do esperado. Fui aprisionada, não por um crime, mas por ousar sentir e expressar minha dor de forma que desafiava as normas. Minhas palavras e ações eram interpretadas através de uma lente patriarcal, sempre com o objetivo de me desqualificar e me silenciar. O poder, a sucessão, a política, eram jogos de homens, e a mulher que se intrometia neles, ou que demonstrava fragilidade emocional, era rapidamente neutralizada. Hoje, séculos depois, a mulher moderna conquistou um espaço impensável para mim. Vocês votam, trabalham em posições de poder, expressam suas opiniões livremente, e o amor não é mais uma negociação política, mas uma escolha pessoal. As discussões sobre saúde mental são mais abertas, e as emoções femininas são, em tese, mais compreendidas e aceitas. Há leis que protegem contra a violência, e a busca pela equidade de gênero é uma realidade em muitas partes do mundo. No entanto, a sombra do passado ainda paira. Quantas vezes a paixão de uma mulher ainda é vista como drama ou histeria? Quantas vezes a ambição de uma profissional é rotulada como agressividade, enquanto a mesma característica em um homem é liderança? A cobrança para que as mulheres sejam perfeitas em múltiplos papéis, mães, profissionais, esposas, ainda é imensa, e o esgotamento feminino é uma realidade para muitas.